Numa apresentação, você deve falar parado ou você deve se movimentar de um lado para outro? A resposta é depende. Depende de quê, Valéria? Vou explicar agora. Olá, eu sou Valéria Guiar, especialista em comunicação de alta performance. O que vai determinar se você deve se movimentar ou ficar parado quando você estiver falando, seja numa palestra, numa apresentação de um projeto, numa reunião, numa entrevista, é o sentido, o objetivo, tudo que você fizer numa apresentação tem que ter um propósito. Você não pode simplesmente falar uma palavra sem que ela tenha um objetivo de ser dita. Você não pode usar um tom diferente de voz sem que ele tenha um propósito e muito menos você deve fazer um movimento que não tenha um objetivo. Pode explicar melhor, Valéria? Posso sim. A movimentação num palco, numa reunião, numa sala, ela configura o que chamamos de linguagem não verbal. Para você ter uma ideia da importância disso, a linguagem não verbal, ela é responsável por 93% do sucesso ou do fracasso da sua comunicação. 38% é para o tom de voz e 55% tem a ver com a linguagem do teu corpo, como você gesticula, como você se movimenta, como você sorri, a posição do teu corpo, os teus gestos. Isso é linguagem corporal. 55% do sucesso ou do fracasso vão depender disso. Não adianta só você falar bem. Se você não utilizar uma linguagem corporal condizente com o que você está falando, sua apresentação pode ir por água abaixo. Então, o que fazer, Valéria? Como eu devo, então, me movimentar? Quando eu preciso movimentar ou quando eu preciso ficar parado? Eu vou explicar para você. Quando o seu movimento tiver um objetivo como, por exemplo, você quer interagir mais com a plateia, você quer que todas as pessoas se sintam prestigiadas e não apenas aquela que está ali na sua frente. Porque se você ficar parado num espaço grande, num auditório grande e ficar sempre voltado para esse lado, você praticamente está voltando o olhar somente para aquele grupo de pessoas, certo? Pois é. Agora, se o ambiente é grande e te permite movimentar, para que você possa dar atenção e prioridade a outras pessoas também, perfeito, faça isso. Uma dica, divida o espaço, faça uma divisão mental em 3 quadrantes. O quadrante mais da direita, o do meio e o da esquerda. Com isso, você consegue privilegiar toda a plateia. Você vai ficar um tempo aqui, outro tempo aqui, outro tempo ali. Você não deve se movimentar se for um tique nervoso seu, por exemplo. Não. Tem pessoas que falam o tempo todo andando para lá e para cá, andando para lá e para cá, e não tem sentido. As pessoas não estão se sentindo prestigiadas. Você só deve se movimentar se for para olhar para um outro grupo de pessoas. E as pessoas percebem que você está fazendo isso para dar atenção a elas. Então, essa é uma das razões pelas quais você deve sim se movimentar. Mas, se o espaço é pequeno, se o teu grupo está todo concentrado aqui, não faz sentido você ficar indo para cá. Seu grupo está aqui. A melhor postura que você pode ter, grava bem isso, para uma apresentação é sempre você ficar apoiado sobre os dois pés, assim, de uma forma ereta. Nunca assim, desequilibrado, ou sobre o pé direito, ou sobre o pé esquerdo, ou de uma forma com a perna cruzada. Não, você está em pé equilibrado. Por quê? Isso tem 2 razões. Uma, você mostra para o seu cérebro que você está numa fisiologia de quem está equilibrado, de quem está seguro, de quem está calmo. E isso faz com que você tenha muita tranquilidade para falar. Quando você fica numa posição desequilibrada, o seu cérebro, ele entende, porque o nosso cérebro, através da inteligência emocional, está o tempo inteiro fazendo a nossa leitura, de que nós não estamos confortáveis, nós não estamos seguros, e isso pode deixar um pouco estressado, com um pouco de adrenalina. Quer ficar tranquilo? Equilíbrio sobre as 2 pernas. E tem um efeito importante também para as outras pessoas, que faz com que elas percebam que você está calmo, que você está totalmente dominando o espaço. Essa é a postura perfeita. Mas, se o espaço é grande e permite que você se movimente, por que não se movimentar com um propósito? Um outro propósito, além de ser o de prestigiar as pessoas, e detalhe, as pessoas só vão se sentir prestigiadas não é se você se movimentar para a direção delas, é se você olhar também para elas. Porque tem gente que anda para um lado, anda para o outro de cabeça baixa. Não, o que conecta é o olhar. Evite olhar só para uma pessoa. Primeiro, para ela não ficar constrangida, e segundo, para as outras não se sentirem desprestigiadas. Então, olhe para um grupo, depois olhe para o outro, depois olhe para o outro. Na verdade, o teu olhar interno está focado na sua mensagem.
mas a sua linguagem corporal está prestigiando quem está assistindo você. Você pode, de vez em quando, também curvar um pouco o corpo na direção das pessoas. Isso mostra conexão, mostra o que chamamos de rapport. Se vocês quiserem saber o que é rapport, eu posso explicar para vocês, é só escrever nos comentários. Explique, Valéria, o que é rapport, que eu quero saber. Eu explico no próximo vídeo. E essa movimentação também, ela pode ser importante se você quiser ilustrar o que você está falando. Por exemplo, quando eu era criança, eu costumava a fazer esse tipo de ação, mas depois que eu cresci, eu dei um salto a mais. Percebe? A linguagem, ela ilustra o que você está falando. Para encerrar, o resumo da ópera. A comunicação corporal perfeita é aquela que está em plena harmonia com o que você está falando e com o como você está falando. É como se fosse uma sinfonia em que você dança conforme a música. Se a música pede que você se movimente, movimente-se. Se a oportunidade pede que você fique um pouco mais concentrado, concentre-se, mas sempre equilibrado sobre as duas pernas e não sobre uma, sobre outra, porque isso desequilibra tudo. Combinado? Quer que eu fale mais sobre linguagem corporal? Quer outras dicas como essa? Então você pode escrever aqui nos comentários. Valéria, fala mais sobre linguagem corporal, porque esse assunto me interessa. E eu vou ter o maior prazer em ajudar você. Eu vejo você na próxima. Tchau, tchau!